Os assuntos de que eu falo, gente, são a minha grande paixão, tá? Falar da língua portuguesa. Falar, gente, dos quesitos assim muito cobrados nos concursos públicos, indispensáveis para uma redação, nota máxima, saber escrever, saber se expressar, saber usar os mecanismos linguísticos para isso. Hoje eu vou falar de regência, mas antes disso, confirma se o seu caderninho, sua caneta está aí ao seu lado. Confirma também se você já se inscreveu no meu canal, dá o seu like, tá? E aperta o sininho aí, tá? Para ele fazer toda vez que eu aparecer. Então vamos lá, gente. Quando nós falamos de regência, nós estamos falando de um verbo ou de um nome que pede um complemento, obrigatório ou não. Quando nós falamos de regência nominal, o complemento será iniciado por uma preposição, e onde tem preposição tem confusão, não se esqueça disso, e quem vai pedir este complemento obrigatório é um nome, tá? Quando nós falamos de regência verbal, quem pede o complemento é um verbo. Este complemento pode ser motivado por uma preposição, pode ser sem preposição, pode ser obrigatório, pode ser circunstancial. Então, vai tudo depender da construção. E para isso, gente, para eu entender tudo isso, eu preciso afunilar, aprofundar os conhecimentos acerca da língua portuguesa. Eu peguei esta frase, que foi inclusive uma dúvida de um seguidor, e aí eu falei, não, vou montar, porque com ela dá para trabalhar regência, dá para trabalhar pronomes. Então, bora lá estudar? Vamos lá. Bom, cá está. Diz assim, olha, tinha uma história tal, e aí certa vez o Joãozinho ora aspirava a isto, ora aquilo e ora nada. Então vamos pensar, analisando esse texto, tá, gente? Esse aspirar, tá, dentro da nossa língua, o aspirar tem dois significados. Ou é o aspirar no sentido de sorver, respirar, tá? Eu aspiro o ar da montanha. Esse é no sentido de sorver, de respirar. Ou então eu utilizo o verbo aspirar com o sentido de pretender, de almejar, de ter como objetivo. Então vamos lá. O Joãozinho ora aspirava a isto. Esse aspirar que está regido aqui, ó, pela preposição, gente, é o aspirar no sentido de desejar, de almejar. Neste sentido, o aspirar sempre vai exigir uma preposição, tá? Quem aspira, aspira a alguma coisa. Então, veja lá, esse azinho foi exigência do verbo aspirar. Ele pediu, ele determinou. Então, dentro da regência, ele é chamado de termo regente. Então, eu vou colocar o nominho dele aqui embaixo, tá? Ele é o termo regente. Por quê regente? Porque é ele que exige uma preposição, tá? Ou é ele que exige um complemento, porque necessariamente não precisaria, né, um termo regente necessariamente não precisaria exigir um complemento com preposição. Neste caso, sim, porque o aspirar, no sentido de desejar, de almejar, este termo regente,
ele é um verbo transitivo indireto, que exige a preposição a, tá? Então vamos lá, o a é daqui. Joãozinho, ora aspirava a isto, nós não sabemos o que é isto, porque é um pronome, isto é um pronome, está substituindo um nome, certo? Não é isto, que eu não sei exatamente o que é, mas eu consigo localizar. Esse isto está próximo do falante, da pessoa, do narrador da história que está contando que Joãozinho ora aspirava a isto. Algo presente, algo que está perto aqui de quem está falando. Ora aspirava a isto, ora aquilo. Ora lá, bebês, vem comigo pensar. Tá subentendido aqui, ó, o verbo aspirar. Ele ora aspirava a isto, ora aspirava, desejava, certo? Almejava, aspirava a. Tem a preposição exigida pelo verbo aspirar, tá? Aquilo eu consigo identificar. Eu não sei o que é, eu aqui, mas eu sei que é algo que está distante de mim, que sou o falante, que sou, no caso, o narrador aqui da história. Joãozinho ora aspirava a isto, ora aquilo. Tá lá longe, tá? Esse aquilo, gente, começa com A, que na minha fala, quando eu junto com este A aqui, que foi exigência do verbo, os dois As se fundem. E o que significa fusão de dois sons vocálicos idênticos? Só dois sons vocálicos idênticos é que vão se fundir. O que significa isso? Crase. Eles crasearam, eles se fundiram. Crase, gente, é um fenômeno fonético, que significa, uma palavrinha grega, que significa fusão. Fusão de quê? De dois sons vocálicos idênticos. É fenômeno fonético, tá? Então, ora aspirava a aquilo. Esses dois As vão se fundir, eu vou colocar o acento grave. Quando ocorre esta fusão, o acentinho para trás se chama acento grave. Ele sinaliza que ocorreu a fusão de dois As, tá? Ora aspirava aquilo e ora tá lá embutido, tá escondidinho, aspirava a. Olha o azinho do aspirava. Aspirava a. E na sequência a palavra nada. O que é nada? Na morfologia, um pronome indefinido. O que significa? Eu não sei o que é nada. É nada, mas o que é nada? Bulufas? Não sei. Aspirava a nada. Vou fazer uma pergunta. Eu posso começar uma frase assim, olha. A nada é fantástico? Não. Por quê? Porque o pronome nada, e a maioria deles, não admite um a artigo. Então, se não admite um a antes aqui, ó, se eu não posso falar assim, a nada é fantástico, é porque não existe o a do nada. Não existe. Então, só existe o a de aspirava. Significa que este a é uma preposição. Ele não tem o a artigo, nem o a do
aquilo. Então, se eu não tenho isso, só tem preposição, significa que não houve a para se fundir, para crasear, então eu só tenho o a preposição. E aí, professora, o que significa isso? Que aqui não tem acento grave. Ok? Então Joãozinho, ora aspirava a isto, ora aspirava aquilo e ora aspirava a nada. Beleza, gente? É isso. Com esta aula, com este bate-papo, né, gente? Coisa mais prazerosa do mundo. Quando a gente fala aula, já, ai, que saco. Então não vamos falar aula, vamos falar que é o nosso encontro, né? Um encontro de aprendizado. Com este encontro, nós aprendemos o que é crase, um fenômeno fonético que funde dois sons vocálicos idênticos. Nós aprendemos que o isto, o aquilo, são pronomes demonstrativos e aprendemos que o nada é um pronome indefinido. E aprendemos que antes da maioria dos pronomes não vai ocorrer crase. Por que mesmo? Porque antes da maioria dos pronomes não existe, não pode existir um a artigo. Se tiver um a, este a vem da palavra anterior, da exigência da palavra anterior, que aqui no caso é o aspirava, que exigiu a preposição a, o aspirava que exigiu a preposição a, o aspirava que exigiu a preposição a, mas este a preposição só se encontrou efetivamente, e aí eles, crasearam com o a do aquilo. Por isso, crase. Por isso, ocorreu crase. Por isso, eu marquei com um acento grave. Certo? Então, é errado dizer, o a tem crase. O a não tem crase. O verbo ter, do ponto de vista da semântica, indica posse. Então, o a não tem crase. No a, ocorre crase, um fenômeno. Por isso que você diz ocorre. E se ocorre crase, eu marco graficamente com um acento grave. Gente, fala aí, conta aí, não é lindo? Gente, a nossa língua é fantástica. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é belezinha, ela é tudo. Não esquece do que você tem que fazer? Do like. E não esquece, gente, de divulgar esses nossos encontros para o mundo. Todo mundo precisa aprender e de forma gostosa. Beleza?